Gravação. Tá demorando essa gravação, hein? Agora começou a gravar. Então, gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pietro, sou um dos organizadores do Seminário 5. Essa semana a gente já teve o seminário do Thiago Landim, e hoje a gente vai ter o seminário do João Nuno Mestre sobre geometria diferencial. O João é um professor da Universidade de Coimbra e especialista em geometria diferencial. Então, eu queria agradecer muito ele por aceitar o convite e agradecer a todo mundo que compareceu. Agora eu vou passar a palavra para ele. Obrigado, quero pelo convite, quero pela apresentação, estou contente de falar convosco. Então, o que eu trouxe hoje para falar é uma apresentação que tenta ser bem panorâmica, e eu não sei bem se é o suposto propósito do seminário, mas o que eu estou a tentar fazer é não entrar muito fundo em detalhes técnicos de uma certa coisa ou de outra coisa, mas falar de muitas coisas diferentes, superficialmente, a tentar dar uma ideia e indicar-vos onde é que podem ir procurar mais se estiverem interessados sobre o assunto. A ideia também é um pouco, pelo menos eu pensei que a ideia talvez fosse um pouco dar-vos ideias de coisas que possam ser interessantes fazer como um outro seminário, um projeto de iniciação científica, o que quer que seja, e que mesmo no IME tem vários professores que são especialistas nos mesmos assuntos e que podem procurá-los depois para fazer trabalhos com eles, se for do vosso interesse. Então, vou-vos falar de como fazer geometria diferencial, ou seja, a geometria usando cálculo diferencial para estudar formas e superfícies, coisas tipo superfícies, mas de dimensão maior, em espaços que à partida não são aqueles em que tipicamente funciona, ou seja, espaços que se costumam chamar espaços singulares, têm singularidades. Para parte da audiência, mas também se caso alguém esteja a ver isto no futuro gravado no YouTube, talvez ter visto a apresentação do André Salles de Carvalho a semana passada possa ajudar. Então, se alguém tiver a ver gravado, pode fazer pausa e ir ver essa primeiro, porque ele falou de como estudar algumas formas no mundo da geometria diferencial, formas que são suaves. Agora vamos ver como estudar algumas formas que não são suaves. Os slides estão em inglês, mas eu vou fazer a apresentação toda em português. A ideia vai ser que eu vou-vos mostrar tipo um sortido de possíveis espaços com singularidades e depois vou falar de 3 abordagens possíveis como tentar fazer geometria neles. E quando eu digo fazer geometria é pegar num espaço que é estranho e fazer coisas como tentar calcular o seu volume, ou tentar ter uma métrica, tentar saber o que é que são linhas retas dentro desse espaço, coisas desse género. E algumas abordagens são o que se chama espaços diferenciáveis, ou aquela da qual eu estou mais próximo, usando o que se chamam grupóides de Lie, que eu vou apresentar e dar exemplos. E uma outra que também vou dar uma ideia de como é que funciona é usar o que se chamam estratificações. Ok. Há todo o tipo de espaços que são espaços mal comportados, ou seja, singulares. Um exemplo mais típico talvez seja o de zeros de funções. Tipo, se tivermos uma função de um plano euclidiano para os números reais e tomarmos o conjunto dos seus zeros, talvez seja um ponto, talvez seja um círculo, ou talvez seja qualquer outra coisa, um conjunto fechado qualquer dentro do plano euclidiano que possa ser muito mal comportado. Para quem sabe um pouco de teoria das categorias, isto são produtos fibrados e que são coisas que à partida não têm de ser bem comportados para fazer geometria diferencial. Outro tipo de espaços estranhos que possam aparecer são quocientes, que aparecem tipicamente quando temos uma relação de equivalência num espaço que é bom. Pensem, por exemplo, um plano euclidiano, ou uma esfera, ou a superfície de um toro, a superfície de um donut. Mas se tivermos lá uma relação de equivalência e passarmos ao conjunto das classes de equivalência, podemos acabar com uma coisa que já não é um objeto simpático de maneira nenhuma. Então, às vezes, obtemos uma coisa que seja simpática, outras vezes não. E outra forma de obter coisas que sejam más é simplesmente colar coisas que sejam boas. Podemos pegar num círculo, noutro círculo, colá-los e de repente agora é uma espécie de um 8
Então tem ali um ponto que é tipo uma cruz, que não é parecido com os outros pontos, onde a imagem à volta é assim uma linhazinha curva. Linhazinha curva ou espaçozinho curvo é o que tipicamente queremos. Coisas tipo cruzes ou pontas são menos boas. E para quem sabe um pouco de categorias, isto são o que se chamam push-out, ou acho que é soma amalgamada em português. E sim, são maus. Mas vou-vos dar primeiro alguns exemplos de como é que se descrevem espaços que são bons, que são suaves. Há muitas formas diferentes e todas elas nos dão ideias de como ir para espaços singulares. Por exemplo, um círculo. Um círculo é quase a forma mais simples possível que é suave. Se calhar a mais simples possível seria uma linha reta. Um círculo é uma coisa que, se olharmos perto de um ponto, como foi falado na semana passada, parece como uma linha reta, visto de lado de dentro, mas na realidade curva e fecha ao fim de algum tempo. Uma das formas que podemos descrever um círculo é simplesmente com uma imagem de uma certa parametrização, por ângulo. Então podemos tomar o ângulo θ, mandá-lo para o número complexo E levantado aí θ, e à medida que o θ varia ao longo dos dos reais, obtemos uma parametrização do círculo, que continua a dar voltas e voltas à volta do nosso círculo vermelho aqui. Mas uma outra forma, que é útil desde, sei lá, do tempo do Descartes, é de descrever o círculo implicitamente. Podemos dizer que o círculo é o conjunto dos zeros de um certo polinómio, que é x² mais y² menos o raio ao quadrado. Por exemplo, o raio podia ser 1. E o que isto faz é que estamos a tomar o conjunto das curvas de nível de uma certa função. Essa função é suave, no sentido que tem derivadas contínuas de ordem infinita. Então temos uma função suave, podemos tomar as curvas de nível. Algumas funções suaves têm curvas de nível que são simpáticas, tipo um círculo, e outras não. Mas o círculo é o exemplo de uma curva de nível simpática. Então pode ser descrito implicitamente. Ambas estas formas de tratar espaços que são suaves, por exemplo, curvas, são muito antigas. Vem, sei lá, no século XVII já se fazia isto, coisas lá, isto é estilo Descartes, e imagino que matemáticos da altura, tipo Euler e assim, quando queriam estudar coisas sobre curvas, frequentemente faziam coisas com parametrizações. Eu não percebo muito dos detalhes da história, mas tenho a ideia que é antigo. As formas de que vou falar a seguir talvez sejam um pouco mais novas. Pensando tipo século XIX. Também podemos falar do que é um círculo, pensando que um círculo é a mesma coisa que dois intervalos fechados, com pontas, em que pegamos num, pegamos no outro, colamos e obtemos um círculo. E isto, há outras formas de fazer isto em dimensões maiores. Por exemplo, se pegássemos em 2 discos e colássemos ao longo da fronteira, obtínhamos uma esfera de dimensão 2. Então, isto é o que se chama, em linguagem moderna, fazer composições CW, e é parecido com fazer triangulações de uma variedade. Ou seja, é cortar a variedade em pedaços mais pequeninos que a gente compreende bem. São basicamente intervalos ou uma versão de dimensão maior. Ou a forma que é mais tradicionalmente usada hoje em dia na geometria diferencial é usar o que se chama um atlas. Um atlas é pegar no nosso círculo, que está ali a vermelho por baixo daquele cinzento todo, e cobrir o atlas por pedaços que são intervalos abertos, ou mais geralmente seriam pedaços abertos, por exemplo, discos abertos dentro de um R2 ou bolas abertas dentro de um RN, usá-los para cobrir. Por exemplo, tomamos aqui este I1 e cobrimos daqui até aqui, com este intervalo aberto. Tomamos o intervalo I2, cobrimos daqui até aqui, com esse intervalo. Assim cobrimos todo o círculo. Então todo o círculo vai ser uma coisa que é parecida com um intervalo, mas chegamos aqui à ponta do intervalo e temos de saltar para o outro intervalo. Ou seja, quando vamos por aqui, chegamos a uma parte que é comum aos dois intervalos, temos de passar deste intervalo, que é o que se chama desta carta, neste atlas, para este outro intervalo, e agora continuamos por aqui. A passagem de um intervalo para o outro tem de ser uma função suave entre um intervalo dos reais para outro intervalo dos reais. Isso é o que se chama dar um atlas suave para esta variedade, para este círculo. Ora, todas estas formas de descrever um círculo ou de descrever
espaços suaves, variedades, são úteis de formas diferentes para diferentes tipos de espaços com singularidades. Deixem-me só dizer que, tradicionalmente na história, coisas que são variedades não era claro que pudessem ser descritas da mesma maneira, que sendo descritas da mesma forma iam dar ao mesmo. Então, coisas deste estilo, ou seja, curvas de nível de funções suaves que localmente parecem uma coisa euclidiana, podem ser faladas como subvariedades do espaço euclidiano, ou subvariedades de Rn, e estas com Atlas são descritas de uma forma um pouco mais implícita. Não houve nenhum Rn no qual o nosso círculo está mergulhado, neste caso. Aqui aparece como um subconjunto de Rn, R2 mais precisamente, aqui não. E foi só no século XX que foi provado que, efetivamente, demonstrou-se, é o que se chama o Teorema de Whitney, efetivamente toda a variedade que é descrita desta forma pode ser obtida desta forma, como um subespaço de um espaço euclidiano. Isto vai ser relevante à frente quando falarmos de coisas que não são variedades. Agora vou-vos falar de que tipo de espaços maus é que podemos estudar, coisas que já não são suaves. Um exemplo mais simples talvez seja o dos subespaços. Como eu falei antes, podiam ser zeros de funções suaves. Aqui, muito simplesmente, temos os zeros de um polinómio de grau 2, x² menos y², e obtemos já uma cruz. Então aqui vai ser mais difícil fazer geometria diferencial, porque embora temos muitos pontos que se parecem com uma reta, e podemos fazer lá cálculo diferencial, temos aqui um ponto que não se parece com um ponto de uma reta, parece com um ponto de uma cruz, então já não é bem óbvio como é que podemos fazer geometria diferencial lá. Mas fazer geometria diferencial, uma das formas que se pode abordar é, queremos estudar que funções é que são suaves, que funções é que podemos tomar derivadas, e tomar derivadas outra vez, integrar, esse tipo de coisas. Ainda faz sentido, neste caso, dizer quais é que são as funções suaves neste conjunto. E na realidade isto pode-se fazer com qualquer subconjunto que seja um subconjunto fechado de R2 ou de Rn. Como é que fazemos isso? Bem, este conjunto X, as funções suaves nesse conjunto, podemos tomar simplesmente como as funções, a álgebra das funções suaves no espaço no qual está mergulhado, ou seja, neste caso, no R2, e tomamos o quociente por um ideal dentro desta álgebra, que é o ideal gerado pela função do qual tomamos o conjunto dos zeros. Isto vai nos definir uma álgebra que se porta como a álgebra das funções suaves deste subconjunto. No caso em que obtemos um conjunto do estilo do círculo, se por acaso o nosso conjunto é suave, é uma variedade, então esta álgebra das funções suaves é o mesmo que seria classicamente estudado, ou é isomorfo, ou que seria classicamente estudado na geometria diferencial. Mas permite-nos ter uma descrição do que é que são funções suaves. Isto também é a abordagem, e muitas das ideias para estudar espaços singulares na geometria diferencial vêm da geometria algébrica. Isto também é a abordagem que é tomada na geometria algébrica. Em particular, esta função suave não é uma função suave qualquer, é um polinómio. E na geometria algébrica estudam-se zeros de polinómios, e esses espaços são variedades algébricas, de um tipo bastante específico, e lá também se define uma álgebra de funções deste estilo. E depois trabalha-se com ela. Aqui pode-se fazer mais ou menos o mesmo. Nem tudo vai ser igual, mas pode-se fazer muita coisa geométrica em espaços destes, só sabendo o que é que são as funções suaves. Mas mesmo assim, às vezes vamos ter problemas, porque, por exemplo, dentro dos reais, a função x e a função x², ambos têm o mesmo conjunto de zeros, que é só o número zero. Então, podemos querer distinguir o que é que eles são, o que é que eles têm de diferente. Podemos fazer isso, por exemplo, tentando distinguir a álgebra de um e a álgebra do outro. Então, embora o espaço em si seja o mesmo, tem álgebras de funções suaves diferentes. Então já vemos que quando estudamos espaços que têm singularidades ou que têm alguma coisa de estranho, a álgebra das funções suaves pode ser bastante importante. Um exemplo diferente, que não é o exemplo de subespaços, é um exemplo de colagens más. Por exemplo, se tomarmos o que se chama aqui o wedge sum, se tomarmos um
uma esfera e um toro e simplesmente pusermos um ponto em comum entre os dois, ficamos com uma coisa que em quase todos os pontos parece um plano, quando visto de perto, tirando aqui, que parece uma coisa esquisita, parece um cone. Estas coisas podem parecer um bocado feitas só para criar espaços estranhos, mas aparecem muito, por exemplo, quando pessoas tentam estudar a geometria de teoria das cordas. Aparecem lá coisas com singularidades deste estilo. Não vou de maneira nenhuma dizer que percebo que entendo o que é que se passa lá, mas há umas coisas chamadas o Free Loop Stack, e há umas coisas que têm a ver com a inércia e aparecem coisas deste estilo. Eu não sei nada de física, disclaimer, mas pronto. Continuando, o caso que eu mais estudo de como objetos estranhos podem aparecer e a gente querer fazer geometria diferencial com eles é o de quocientes. Quocientes de que tipo? Se tivermos um grupo e uma ação de um grupo num espaço, podemos tomar o conjunto das classes de equivalência. Se o nosso grupo é um grupo de Lie, ou seja, é um grupo e ao mesmo tempo é suave, e o espaço no qual estamos a agir também é um espaço suave, é uma variedade, então se tivermos sorte, o quociente é de novo um espaço suave. Mas a maior parte das vezes não temos sorte. Em alguns casos, por exemplo, se a ação do grupo no espaço for o que se chama livre e própria, livre quer dizer que a ação não fixa nenhum ponto, ou melhor, que nenhum elemento do grupo fixa nenhum ponto, e ser própria tem a ver com o conjunto dos elementos do grupo que levam a um ponto noutro ponto, devia ser um compacto. Não é só isso, mas é uma forma de pensar. O exemplo mais simples é se tivermos um grupo compacto. Por exemplo, o nosso grupo ser o círculo. Podemos pensar no círculo como o grupo das rotações do plano, e naturalmente ele age no plano, mas também age noutras coisas. Podemos pôr o círculo a agir no cilindro, por exemplo. Como? Se pensarmos no círculo como um grupo de rotações, agimos no cilindro por rotações. Esta seta, pensando nela como um elemento dentro do S1, do círculo, vai levar aquele ponto do cilindro naquele outro ponto do cilindro. E assim as órbitas vão todas ser círculos, o conjunto dos pontos que podem ser acedidos pela ação. Quando tomamos o quociente, ou seja, passar ao conjunto das órbitas, ou ao conjunto das classes de equivalência, vamos obter uma reta. Uma reta é bastante suave, podemos lá fazer geometria diferencial, é uma variedade. Mas, se tivéssemos um grupo qualquer a agir numa variedade qualquer, o quociente à partida pode ser péssimo. Por exemplo, podíamos ter o grupo ser os números reais, é um grupo com a adição, a identidade é o zero, e podemos ter a variedade que é simplesmente o plano euclidiano, e ter um campo vetorial, talvez tenham visto isto se tiveram variedades diferenciáveis, ou pelo menos equações com equações diferenciais, também se fala lá de campos vetoriais. Imaginam que têm um campo vetorial que flui desta maneira. O ponto 0 do plano é fixo. No eixo X, os pontos são trazidos para perto do zero. No eixo Y, os pontos são levados para longe do zero. E nos outros pontos são transportados ao longo destes hiperboloides. Certo? Se é um campo vetorial, se temos um número do nosso grupo, ele age num certo ponto, começando nesse ponto e fluindo ao longo das setinhas para onde for preciso levá-lo, durante um certo tempo. O quociente, o espaço das órbitas deste espaço, é péssimo. Eu convido-vos a, como exercício, pensarem um pouco depois como é que será o espaço das órbitas desta ação. Que órbitas é que ficam perto de quais é que podemos separar por abertos, coisas desse género. Então não vamos pensar nunca em ações de grupo em geral, mas podemos pensar em ações que são, pelo menos, talvez não sejam livres, mas são o que se chama localmente livres. Por exemplo, quando temos um grupo finito, por exemplo, Z2, a agir numa variedade. Aqui temos o Z2 a agir numa reta, por reflexão na origem. O quociente não é muito mau, vai ser uma semi-reta, incluindo o ponto 0, que é fixo pela reflexão em 0, e esse ponto tem um estabilizador, que é o próprio Z2. É o estabilizador da ação.
Ou então podíamos ter um grupo que já não é finito, mas pelo menos é compacto, por exemplo, o círculo, a agir numa variedade, no R2, e aí, mais uma vez, se agirmos por rotações do círculo no R2, obtemos um quociente que não é muito mau, tipo qualquer ponto pode ser levado para um ponto no semi-eixo do positivo, onde x maior que 0, maior ou igual a 0 e y igual a 0. O 0 é sempre deixado fixo, então o 0 tem um estabilizador que é o próprio círculo e todos os outros pontos são representados por um ponto nesta semi-reta. Então pronto, temos um quociente que não é suave, tem aqui um ponto de fronteira, mas é quase suave, não é assim tão mau. E notamos que temos dois quocientes diferentes, de ações diferentes, que o espaço é mais ou menos parecido, o que difere é só o estabilizador que temos aqui na ponta. Então, estes dois tipos de espaços são que se chamam orbifolds e em alguns lugares chamam ao outro orbispaces. Orbifolds localmente parecem-se com um espaço euclidiano quociente por um grupo finito. Orbispaces são um espaço euclidiano quociente por um grupo compacto. Eles podem ser estudados usando o Atlas, como eu falei com o círculo, e é a forma clássica de falar de orbifolds, por exemplo. Mas enquanto que para falar de variedades com Atlas não é demasiado difícil, para falar de orbifolds com Atlas é possível, mas tem de ser feito com extra cuidado, porque há detalhes técnicos que são complicados. Mas, embora não sejam variedades, ainda são muito bons. Estes espaços deste estilo, são sempre Hausdorff, o que quer dizer que podemos ir a pontos diferentes e separá-los por abertinhos do nosso espaço topológico. E têm outras propriedades boas, por exemplo, são segundo contáveis e localmente compactos. O que isto quer dizer, para quem já tiver estudado este tipo de coisas, basicamente é que podemos obter partições da unidade. Podemos construir funções suaves que tenham propriedades globais a partir de construções locais. É essencialmente o que isto quer dizer. Então é do tipo de espaço em que podemos fazer geometria diferencial, pelo menos nesse sentido. Se fizermos umas construções locais, conseguimos colá-las para ter construções globais. Tal como no caso dos subespaços, seria útil se tivermos uma forma de descrever o que é a álgebra das funções suaves, porque se queremos fazer geometria diferencial, podemos querer diferenciar funções e queremos saber quais funções é que podemos diferenciar. Há uma forma de descrever a álgebra das funções suaves num quociente de uma ação de G num espaço M, usando funções na própria variedade M. Então vamos dizer que as funções que vamos considerar suaves no quociente X são as funções no quociente X que são contínuas e que, se considerarmos como a função composta com uma projeção da variedade M para o quociente, vai ser uma função suave agora em M. A projeção vai de M para X, F vai de X para os reais, esta composição vai de M para os reais, então lá faz sentido ver quais é que são as funções suaves. Então isto é uma forma de descrever a álgebra das funções suaves. Para quem quiser, se já souberem um pouco disto, há uma forma muito semelhante de descrever o feixe das funções suaves, que pode ser útil para estudar coisas como cohomologia ou invariantes topológicos no vosso espaço quociente, mas não nos precisamos de preocupar muito com isso agora. O que é importante é que esta composição com a projeção do M para o X vai dar uma identificação entre as funções suaves no X e as funções suaves em M que são invariantes. O que é que quer dizer ser invariante? Quer dizer que ao longo da órbita de qualquer ponto dentro do X, a função tem de ser constante. Só isso. Agora, como é que estas ideias de subespaços e de quocientes se combinam? E isto aqui é bastante útil. Há um teorema fantástico, acho eu, de 1975, de um matemático, acho que é Gerald Schwartz, há uma data de Schwartz diferentes, que diz o seguinte: se temos
um grupo compacto e uma ação linear, é o que se chama uma representação, é um grupo a agir de forma linear num espaço vetorial. Por exemplo, um grupo composto por matrizes a agir em vetores por multiplicação de matrizes com vetores. Então, o quociente dessa ação pode ser mergulhado, pode ser visto como um subespaço. Isto é a versão para quocientes do tal teorema que eu falei do Whitney, que dizia que uma variedade pode ser vista como uma subvariedade. Para quocientes deste estilo, ainda podemos fazer isso. Mais do que isso, há uma descrição de como é que fazemos isso. Então, a descrição é a seguinte: se temos um grupo compacto a agir linearmente num espaço vetorial V, há um teorema do início do século XX do Hilbert que diz que, se quisermos saber quais são os polinómios no espaço vetorial que são invariantes, ou seja, constantes ao longo das órbitas, então essa álgebra dos polinómios invariantes vai ser gerada por um número finito de polinómios, o que à partida não havia nenhuma razão para ser assim, mas foi um teorema bastante clássico e bastante poderoso do Hilbert a dizer isso. Fantástico. Mais fantástico ainda, também não havia nenhuma razão para a álgebra das funções suaves invariantes, que a gente sabe que é a mesma coisa que a álgebra das funções suaves no quociente. Não havia nenhuma razão para isto ser ainda gerado de uma forma finita. Mas efetivamente é da seguinte maneira: podemos pegar nesses k polinómios que são geradores da álgebra dos polinómios invariantes, podemos tomá-los como componentes de um mapa, de uma aplicação que vai desse espaço vetorial para RK, e agora este mapa, que tem esses polinómios invariantes como componentes, vai nos dar o mergulho, vai nos induzir o mergulho do quociente, ou seja, como cada um dos polinómios é invariante, vai mandar este V primeiro passar ao quociente e mandar o quociente para dentro do RK. E vai induzir um isomorfismo entre as funções suaves do RK compostas com estes polinómios e as funções invariantes em V. Uma outra forma de dizer isto: quando temos uma ação deste estilo, as funções suaves no quociente são dadas compondo funções suaves num espaço euclidiano com polinómios invariantes noutro espaço euclidiano. Então é uma descrição bastante razoável, não é demasiado complicada e permite fazer muita geometria em quocientes deste estilo. Vamos ver exemplos, porque isto em abstrato é um pouco abstrato, mas podemos fazer uns exemplos bem simples. Por exemplo, o espaço V ser simplesmente o plano euclidiano e queremos agir por uma ação ortogonal, com um grupo de matrizes ortogonais a agir no plano. E queremos que os grupos sejam finitos também. Então, há um teorema que, pelo menos eu vi num livro de Weil, que é dado como sendo originário no Leonardo da Vinci. Há uns cadernos dele em que fez uns esquemas com uns desenhos muito bonitos de umas igrejas muito simétricas à volta de umas catedrais e umas cúpulas simétricas. Então parece que ele vai nesta direção, não sei se realmente demonstrou tudo, mas chegaram à conclusão que todos os grupos finitos de O2, a menos da relação de equivalência dada por conjugação, têm de ser ou o grupo trivial, ou o grupo Z2, ou seja, a matriz identidade e menos identidade, ou o grupo das rotações de ordem n, ou o grupo diedral de ordem n. Não existem outros grupos de transformações ortogonais do plano. Notem que aqui não temos componente nenhuma de translação, é só coisas que preservam a origem. Ok, então se sabemos que estes são todos os grupos que podem agir, grupos finitos que podem agir de forma ortogonal no plano, vamos ir um por um e ver o que é que sai como quociente. O trivial não precisamos fazer nada. Se agirmos com o grupo trivial no plano, o quociente é de novo o plano, é uma variedade, ótimo, sabemos fazer geometria diferencial nisso. Se for Z2 dado por reflexão no eixo dos Y, então o que obtemos quando tomamos o quociente é meio plano com uma fronteira ao longo do eixo dos Y.
também sabemos mais ou menos como fazer, sabemos que espaço é esse, é meio plano. E os outros espaços, o que é que serão? Por exemplo, se G é o grupo de rotações de ordem n, então não vos vou mostrar como é que se faz isso, mas dá para descobrir quais é que são os geradores da álgebra de invariantes, ou alguns geradores da álgebra de invariantes. Por exemplo, polinómios deste estilo. Dá para escrever de forma mais explícita, mas isto serve. O importante não é tanto isso. O importante é que, segundo o teorema de Schwartz, se os metermos como componentes de uma aplicação que vai de R2, que é onde estamos a agir, para R3, porque são 3 polinómios invariantes, a imagem destes 3 polinómios aplicado ao R2 vai nos dar qualquer coisa que se parece, ou melhor, que é exatamente o quociente desta ação do grupo G no plano. E a imagem vai ser desta forma, vai ser um cone dentro de R3, e isto foi uma imagem que eu tirei sem vergonha nenhuma deste livro que eu recomendo bastante. No fim dos slides tem umas referências que eu depois posso deixar convosco para quem quiser ver mais. E uma coisa bem interessante é que quando a ordem do grupo de rotações é diferente, como aqui o polinómio que define este cone depende desse n, aqui este vértice do cone vai ficar mais apertado e mais apertado quanto maior for o n. Então, embora sejam sempre cones, são cones diferentes do ponto de vista de estudar funções suaves neste cone. Efetivamente, isto dá para distinguir os vários grupos de rotações de ordem n a agir no plano, olhando para o seu quociente como cones cada vez mais aguçados. Então, e no outro caso, que é o único que falta, diedral, temos de novo uma descrição dos geradores da álgebra de invariantes. Temos 2 polinómios invariantes, aqui a parte real de x mais y levantada em n, ou simplesmente o raio ao quadrado. Agora só são 2, basta 2. Outra vez, pelo teorema de Schwartz, sabemos que o quociente é basicamente dado pela imagem do mapa que vai de R2 para R2, que tem os polinómios invariantes como componentes. Se formos ver o que isso é, neste caso vai ser uma secção curva do plano com este formato, e mais uma vez há quem chame esta curva uma cúspide. Então é a parte do plano que está acima de uma cúspide, e mais uma vez essa cúspide vai ficar mais aguçada, mais apertada, quanto maior for o n, quanto maior for a ordem do grupo. Portanto, quando vamos estudar as funções suaves neste espaço, vão depender também da ordem do grupo. Lembram-se que eu há um pouco, quando falei de subespaços que são não necessariamente suaves, por exemplo, tem aqui um vértice e tem aqui arestas, disse que há uma forma de estudar o que é que são funções suaves lá. Só tinha falado do caso em que tínhamos os zeros de uma variedade, os zeros de uma função suave, que era, por exemplo, aqui neste cone, mas também há uma forma de fazer isso para coisas que não são definidas por igualdades, mas por desigualdades. Também há uma forma parecida de transformar isto em coisas definidas. Basicamente, podemos colocar uma variável adicional, transformar estas desigualdades em igualdades num espaço maior, e aí tomar outra vez a descrição de uma álgebra de funções suaves como um quociente por um ideal. São só pormenores técnicos, mas existe uma forma de fazer isso. Ok. Tudo isto eram orbivariedades, orbifolds. Um teorema que eu acho fantástico, que eu quero fazer publicidade, é que estas orbivariedades, se eu simplesmente vos desse o desenho, ou pelo menos as desigualdades ou igualdades que as definem, dá para recuperar completamente qual é que era a ação inicial. No plano, foi mais ou menos o que fizemos, foi dizer que como os vértices ficam diferentes, dá para descobrir qual é que tinha de ser a ação no início, mas é mais do que no plano. Há um teorema de 2017 que eu acho fantástico, que diz que para qualquer orbivariedade, se soubermos que é uma orbivariedade e soubermos qual é a álgebra das funções suaves nessa orbivariedade, podemos reconstruir completamente
os grupos e as ações de grupos que deram origem a isso. Então, de certa forma, é desfazer o quociente, se soubermos quais são as funções suaves. Então, isto é um exemplo de as coisas que dá para fazer com uma álgebra de funções suaves, embora aqui seja bastante poderoso e um pouco inesperado. Eu lembro-me de ter falado com o Jordan no ano antes deste teorema ser feito e ele dizer, tipo, não há hipótese, isso é bom demais para ser verdade. Às vezes temos surpresas. Mas, como vimos, podemos distinguir orbivariedades, mas então e se tivéssemos orbi-espaços? Ou seja, quocientes não por grupos finitos, mas por grupos compactos. Por exemplo, o quociente de o espaço euclidiano Rn pelo grupo das matrizes ortogonais todas a agir por multiplicação com os vetores de Rn vai sempre ser, como naquele caso que eu mostrei o círculo a agir no plano, vai sempre ser uma semirreta, com o zero incluído. Quando vamos só considerar a álgebra das funções suaves nesse espaço, qualquer que seja o n, não vamos conseguir distinguir. Existe uma abordagem da qual eu não vou falar hoje, mas quero-vos só dizer que existe, caso alguém esteja curioso e estudar nessa direção, que permite distinguir espaços deste estilo, que é o que se chamam espaços difeológicos, ou seja, estas coisas são as mesmas como espaços topológicos. Também são as mesmas como espaços topológicos junto com uma álgebra de funções suaves. Mas há uma estrutura adicional que se pode considerar lá, que é a estrutura de espaço difeológico, que permite distinguir que tipo de ação é que era. Estes espaços são uma espécie de generalização da geometria diferencial, utilizando descrições um pouco como aquela da parametrização do círculo por ângulo. Ou seja, não estudam tanto funções que são suaves no espaço, ou seja, funções do espaço para os números reais, mas funções dos números reais, ou do plano, ou do espaço euclidiano para dentro do espaço. Parametrizações. Ok. Mas às vezes, pior ainda do que ter quocientes por ações de grupos é ter quocientes por outras relações de equivalência que não são dadas por um grupo. Por exemplo, o que se chama uma foliação. Eu já vou mostrar uns desenhos do que é que são foliações, mas uma foliação é basicamente uma decomposição de uma variedade em subvariedades, que se portam como um produto quando olhamos de perto. Eu acho que o nome provavelmente vem de quando pensamos num caderno, que é uma espécie de coisa que parece um espaço euclidiano de dimensão 3, que é decomposto em várias folhas do caderno, que são espaços euclidianos de dimensão 2, e todos juntos formam um espaço de dimensão 3. Temos aqui, por exemplo, um espaço de dimensão 2 decomposto em espaços de dimensão 1. Temos aqui espaços de dimensão 2 decompostos em espaços de dimensão 1, mas diferentes. Este espaço é o que se chama um toro, e esta imagem que eu arranjei na Wikipédia mostra que, se tivermos linhas no toro que têm declive racional, ou até se o declive for nenhum, por exemplo, fossem linhas horizontais ou linhas verticais, quando passamos do espaço colando o topo à parte de baixo e o lado direito ao lado esquerdo, obtemos um toro. Acho que o André Salles, se não me engano, falou de coisas do género a semana passada. Esta decomposição transforma-se numa decomposição por círculos. São subespaços bastante agradáveis, e se tomássemos o quociente, para cada círculo tomamos um ponto, portanto obtemos um outro círculo que vai nesta direção. Por outro lado, se o declive destas retas fosse irracional, então, quando tomamos as retas induzidas dentro do nosso toro, vão ficar uma reta, é esta coisa toda azul que se vê, porque é densa. Ou seja, passa perto, tão perto quanto queiramos, de qualquer ponto do toro. É uma coisa um bocado péssima, e se quisermos tentar entender qual é o quociente por esta relação de equivalência, de dois pontos serem equivalentes que estão na mesma linha azul, vai ser um pouco inútil. Não vai ser muito bom de descrever realmente. Então, o que é que podemos fazer neste caso? Uma hipótese é, se calhar, trabalhamos só com algum tipo de foliações que são mais simpáticas. Por exemplo, foliações que têm uma estrutura holomorfa, ou seja, conseguimos fazer não só geometria diferencial, mas geometria complexa lá, talvez sejam um pouco melhores. Ou foliações que sejam riemannianas, ou seja, conseguimos ter uma noção de ângulos e distâncias que é adaptada a esta decomposição
e que nos vai ajudar a garantir que a decomposição é simpática. Por exemplo, garantir que todas as folhas, que é o que se chama as classes de equivalência, se mantêm a uma distância constante, não andam mais perto, mais longe, a misturar-se demasiado. Podíamos escolher trabalhar com folhações que só têm folhas compactas, ou seja, como esta aqui, por círculos, e não como esta aqui, por linhas que se misturam de forma terrível. Podíamos usar as tais difiologias, não vamos fazer isso porque eu não sei o suficiente de difiologia para explicar. Uma outra abordagem, que eu também não vou falar muito, mas quero dizer que é possível, é fazer o que se chama estudar a álgebra não comutativa de funções suaves, e isto é na direção daquilo que se chama geometria não comutativa, em que o que fazemos é, ok, não dá para descrever realmente a álgebra das funções suaves no quociente, quando o quociente é muito mau, mas se calhar conseguimos arranjar uma outra álgebra que já não é comutativa e que funciona como a gente queria que a álgebra das funções suaves funcionasse, no sentido em que podemos, na mesma, utilizá-la para fazer operações de geometria diferencial. E há uma teoria bastante grande de geometria não comutativa que vai nessa direção. A abordagem que eu gosto de tomar, que vai ali, é simplesmente não tomar o quociente. Se o quociente é mau, não tomamos o quociente. Paramos no passo anterior. Ficamos só com a ação ou a relação de equivalência e estudamos nesse nível antes de passar ao quociente, quando possível. Usando o que se chama um grupoide de Lie. Como é que fazemos isto? Tipicamente a ideia é a seguinte. O primeiro passo é modelar o problema por um grupoide, que é uma espécie de relação de equivalência generalizada. O segundo passo é... E o terceiro passo, aproveita. Muitas vezes é assim que é apresentado e talvez seja ótimo, mas não, em toda a seriedade eu vou-vos explicar. O que eu quero falar hoje no tempo que resta é o que é que se passa neste passo aqui e que tipo de proveito é que podemos esperar, porque muitas vezes eu inicialmente só vi muitas vezes esta parte e não sabia qual a utilidade. Ok, então a primeira parte seria modelar o problema por um grupoide. A segunda seria, em vez de fazer geometria no quociente, que pode ser péssimo, fazer geometria no próprio grupoide, mas de uma forma transversa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, em vez de medir distâncias só em direções ortogonais às classes de equivalência. Coisas desse estilo. Aí é mais simpático de fazer porque o grupoide vai ser realmente um espaço suave, enquanto que o quociente pode não ser. E depois, o grupoide é como se fosse uma apresentação do nosso espaço quociente. Podemos ter apresentações diferentes para o mesmo espaço quociente. Existe uma relação de equivalência que se chama equivalência de Morita, que se tivermos dois grupoides que são equivalentes de Morita, eles apresentam o mesmo espaço quociente. Quando eu digo apresentações, talvez já tenham visto, não sei exatamente para a audiência em que níveis dos vossos cursos a questão, mas se viram no curso de teoria de grupos, uma das formas de escrever um grupo é por relações, por geradores e relações. Um grupoide é uma coisa desse estilo para espaços suaves. É como descrever geradores, relações, e depois, se tomássemos o quociente por essas relações, obtemos o espaço quociente. Se não tomarmos o quociente, trabalhamos ao nível dos geradores e das relações. Mas isso são apresentações, convém ver quando é que são equivalentes ou não. Então, tomando estes três passos juntos, a ideia é que fazer geometria transversal, ou seja, geometria que respeita as relações na apresentação por geradores e relações, ao nível do grupoide, de uma forma que não mude quando passamos para uma apresentação que é equivalente por Morita. Em princípio, isso vai nos dar informação geométrica sobre o quociente. Como é que se faz isso? Por exemplo, se quiséssemos estudar ações de grupo, existem uns grupoides que se chamam grupoides de ação. Para foliações existem vários grupoides diferentes. Para orbivariedades existem grupoides de orbivariedades. Isto já é uma coisa um pouco mais recente. E para orbispaços também há grupoides próprios grupoides simpáticos, que são os próprios, que descrevem esse tipo de espaços, embora sejam
seja preciso permitir que tenham dimensões de vários tipos diferentes. Depois, que tipo de coisas é que poderíamos fazer com o grupoide? Quando eu disse que fazemos geometria transversal. Bem, podemos usá-lo para descrever qual é a álgebra das funções suaves, podemos usá-lo para decompor, fazer uma estratificação, que é uma decomposição do espaço não suave, que é o quociente, em vários pedaços que são suaves, da mesma maneira que eu falei de CW complexes no início como uma forma de escrever o círculo como dois intervalos colados. É um pouco isso. Podemos tentar usar um grupoide que seja bom que chegue, por exemplo, se for o que se chama próprio. Um exemplo seria um grupoide que seja compacto. Dá para descrever um quociente mau como colagem de espaços suaves. E coisas deste género foram úteis em anos bastante recentes. Por exemplo, estratificações foram usadas pelo Marcos Alexandrino, aí do IME, para fazer a prova da conjectura de Molineux. Ambos os tipos de objetos que podemos estudar aqui foram utilizados para estudar a geometria de Poisson ou a geometria simplética na presença de singularidades. Mas podemos também, em vez disso, fazer uma coisa adicional a partir do grupoide e estudar essa coisa em vez de estudar diretamente geometria no grupoide. Por exemplo, quando temos um grupoide, podemos utilizá-lo para construir a tal álgebra das funções suaves não comutativas e spin-off aí para o ramo da álgebra não comutativa e para o ramo da geometria não comutativa. E usar isso como um substituto da nossa álgebra das funções suaves. Eu falei-vos bastante do que é que poderíamos fazer se tivéssemos o que eu chamei de grupoide de Lie, mas o que é um grupoide de Lie? Para quem sabe o que é uma categoria, um grupoide é muito simples, é uma categoria que todos os morfismos, todas as setas são invertíveis. Pessoalmente, eu acho que isso não é uma descrição muito útil, quer dizer, é útil, mas não é a mais esclarecedora. Uma forma mais esclarecedora de pensar nisso é o seguinte: temos setas, temos morfismos, cada seta tem de começar num ponto e acabar num ponto. Esses pontos chamam-se objetos, e o objeto no qual uma seta inicia chama-se a saída da seta, ou source em inglês, e onde termina chama-se o término, ou target. Depois funciona um pouco como um grupo, daí chamar-se grupoide. Podemos multiplicar setas com outras setas, mas não podemos multiplicar todas. Só podemos multiplicar uma seta H com uma seta G se o término de H for o mesmo que a saída do G. E aí temos uma seta que chamamos de GH, parecido com um grupo. Queremos que todas as setas sejam invertíveis. Então, para qualquer seta H, temos de ter uma seta H inverso. E se compuséssemos o H com o H inverso, obtemos uma unidade. Uma unidade é uma seta que, se compusermos com outra seta, a deixa igual, não faz nada. É basicamente isso. Parecido com um grupo, só que não podemos multiplicar quaisquer duas coisas, só aquelas que batem certo. Um grupoide de Lie é um grupoide que, além de ter esta estrutura de poder multiplicar e etc., é também um espaço suave. Por exemplo, um círculo, um toro, uma variedade diferenciável. Há umas outras condições técnicas que são importantes. Então, não só o conjunto das setas tem de ser suave, o conjunto dos objetos também tem de ser suave, e as aplicações que pegam numa seta e nos dão a saída e o término têm de ser o que se chama submersões. E depois as outras coisas também têm de ser suaves. A multiplicação, as unidades, o inverso. Vou-vos dar exemplos. Qualquer grupo de Lie, por exemplo, grupos de matrizes, ou círculos, ou toro, é um grupoide de Lie também. Neste caso só temos um objeto. Todas as setas vão de um objeto para ele próprio e podemos compor, e a composição, a multiplicação é só a multiplicação do grupo habitual. Então, efetivamente, grupoides de Lie generalizam grupos de Lie, que é bom por causa do nome. Quando temos uma relação de equivalência, uma submersão, que é uma espécie de relação de equivalência suave em espaços em variedades diferenciáveis, existe um grupoide que descreve essa submersão. Como é que funciona? Uma submersão é uma aplicação que vai de uma variedade suave para outra variedade suave e que, para cada ponto, se tomarmos a pré-imagem desse ponto,
vai ser uma subvariedade do domínio. Então, temos um grupoide cujos objetos são os pontos do domínio. E as setas temos uma e uma só seta entre dois pontos do domínio, quando esses dois pontos do domínio estão na mesma pré-imagem, estão na mesma fibra, que é o que se chama as classes de equivalência dadas por estar na mesma pré-imagem. Uma coisa importante é que estas equivalências suaves, dadas por submersões, quando tomamos o quociente, a aplicação quociente é precisamente esta aplicação que é a submersão. Ou seja, quando estamos a estudar quocientes, os melhores quocientes possíveis são os quocientes por uma submersão, deste estilo, por uma submersão, em que o mapa quociente é uma submersão. Ou seja, em que as classes de equivalência pelas quais queremos tomar o quociente são as fibras de uma submersão. Porquê é que eu estou a insistir tanto nisso? Porque vamos ter um grupoide que descreve estas equivalências e sempre um princípio base para fazer geometria generalizada, ou para generalizar qualquer coisa em geral, é que queremos reobter as coisas que já sabíamos antes. Então, sempre que vamos usar um grupoide para fazer geometria num quociente, é boa ideia fazer como teste usar este grupoide e ver se o que obtemos no quociente deste grupoide é o mesmo que obtíamos se simplesmente fizéssemos geometria clássica nesta variedade B. E se estamos a fazer isso e bate certo, provavelmente estamos no bom caminho. Se não, é a altura de voltar atrás e tentar outra coisa. Então, algumas relações de equivalência são descritas por grupoides. Quando temos um grupo, também temos um grupoide, que os objetos vão ser... Se temos um grupo a agir numa variedade, temos um grupoide que os objetos são simplesmente os pontos em que estamos a agir, e as setas são um par de um ponto e um elemento do grupo para agir nesse ponto. A saída deste par é o ponto, e o término é agimos, e vemos onde é que vamos parar. E a multiplicação deste grupoide vem simplesmente da multiplicação do grupo G. Porquê é que isto é útil? Porque vai nos dar uma descrição em termos de grupoides de o que é que são as órbitas do grupo e o que é que são os estabilizadores do grupo. Para foliações, também existe um grupoide que descreve foliações. Aqui tenho mais alguns exemplos do que é que sejam foliações, como é que eles dão um bocado. Por exemplo, folhas de um caderno formam uma foliação do espaço ocupado por esse caderno, ou retas no plano. Mas podemos ter foliações em que não temos todas as folhas iguais. Por exemplo, temos aqui um cilindro com uma foliação em que algumas das folhas, algumas das subvariedades, são círculos. E outras são retas, ou são linhas, não necessariamente retas, mas são retas mergulhadas, enroladas à volta do cilindro, que vão espiralando e que chegam aqui e que dão voltas infinitas a aproximar mais e mais assintoticamente do primeiro círculo. Aqui claramente temos órbitas de dois tipos diferentes. Se formos ver o espaço quociente, não vai ser muito bem comportado. É um outro exercício, se quiserem tentar pensar como é que é o espaço quociente disto. Mas o grupoide vai ser basicamente tomar pontos. Os objetos vão ser os pontos da variedade, neste caso do cilindro. E como é que vai ser uma seta? Uma seta vai ser um caminho dentro de uma folha, desde um ponto até ao outro, mas depois vamos tomar uma classe de equivalência em que consideramos dois caminhos iguais se conseguimos deformar um no outro continuamente, sempre no mesmo, dentro da mesma folha. Fazendo este tipo de coisa, vai dar para distinguir bastante bem os pontos que estão nas retas enroladas à volta do cilindro e os pontos que estão no círculo, e isto é o que se chama o grupoide de monodromia ou o grupoide fundamental associado a esta foliação. Isto foi só para dar, eu estou quase a acabar, mas isto foi só para dar um panorama de que tipo de grupoides é que uma pessoa podia usar. Qualquer grupoide tem vários pedaços de estrutura que uma pessoa pode tentar estudar. Por exemplo, já falei das órbitas, que são os pontos, nestes casos eram as folhas, e no caso de um grupoide de ação eram as órbitas da ação, no caso da submersão eram as fibras,
mas são as coisas que nos dão a equivalência que a gente quer usar para passar ao quociente. Mas também existe uma coisa que é como se fosse o estabilizador de uma ação de grupo, mas no mundo dos grupoides é o que se chama o grupo de isotropia, e vai ser sempre um grupo de Lie. Temos outras componentes, mas estas são as duas em que eu quero focar mais. E o espaço das órbitas pode ser bem comportado ou mal comportado. Por exemplo, já como vimos, se tivermos rotações, o S1, o círculo a agir por rotações no plano, o espaço das órbitas é uma meia linha, é bem comportado. Se tivermos os números positivos a agir por multiplicação escalar no plano, o espaço das órbitas é bastante mal comportado, porque temos um ponto que é o zero, que está perto de todas as outras órbitas. É um bocado difícil separá-las. Aquela relação que eu falei há um bocado, de equivalência de Morita, eu vou passar à frente os detalhes técnicos, que acho que não importam demasiados. Há uma relação entre dois grupoides, que tipicamente eu denoto assim, um grupoide com setas sobre os objetos. Um grupoide G e um grupoide H podem ser equivalentes por Morita quando existe uma coisa que se chama um bifibrado P. Os detalhes técnicos não vão importar demasiado agora, posso sempre dar as referências, que vai relacionar as órbitas deste grupoide com as órbitas deste grupoide, os estabilizadores deste grupoide com os estabilizadores deste grupoide. E vai também relacionar um pouco de como é que os estabilizadores se comportam num grupoide e noutro. Então, de certa forma, vai relacionar tudo o que é preciso guardar para poder fazer geometria no quociente, que são órbitas e estabilizadores. Deixem-me só dizer-vos que existem isto aqui eu não estou a dar quais é que são os detalhes técnicos de o que é um bifibrado, mas existem alguns bifibrados bem simples, que qualquer bifibrado pode ser construído a partir deles. Uns deles são o que se chamam isomorfismos de grupoides, e os outros são o que se chamam pullbacks, que são basicamente construções usando, de novo, uma submersão. Então existem dois tipos bem simples que podemos usar. Vou passar isto à frente, porque eu acho que já demorei tempo demais, mas porque é que isso é importante? O facto de que existem dois tipos bem simples de equivalências de Morita. Voltando à nossa filosofia inicial, podemos descrever o nosso problema com um grupoide de Lie, que sabemos fazer, por exemplo, com foliações, ações de grupos ou submersões. Fazer geometria transversal lá. Por exemplo, estudar funções invariantes, seja funções constantes ao longo das órbitas, ou fazer geometria riemanniana, seja transversal, ou seja, garantir que temos uma métrica, uma forma de medir distâncias que mantém as órbitas equidistantes umas das outras. Fazemos isso e depois testamos se o que estamos a fazer é invariante por Morita. Como existem equivalências de Morita que são muito simples e que todas as outras são construídas a partir dessas, só temos de testar nessas equivalências de Morita. E isso permite-nos fazer geometria no quociente. Vou saltar ao fim, só para vos dar, tenho muito material que estava cá só para, se por milagre houvesse mais tempo, saltar só para o fim para fazer um pouco de que tipo de coisas é que aparecem quando fazemos tudo isso. Podemos descrever o que é que são as funções suaves num quociente de um grupoide, mesmo que não seja o quociente de um grupo. Para quocientes piores, como o de umas foliações, podemos usá-lo. Se o grupoide for bom, for próprio, estou a dizer que esses são bons, mas há outros grupoides que também são bons, mas esses são bons para mim. Por exemplo, se o grupoide for compacto, a álgebra das funções vai ser particularmente boa, vai nos permitir ter partições da unidade, que é o tipo de coisa que permite fazer construções locais no quociente e colá-las para construções globais no quociente. Além do mais, existe uma coisa que se chama a estratificação de Morita, que nos diz que quando conseguimos descrever um espaço por um grupoide de Lie que é próprio, o quociente, por muito mau que seja, pode ser obtido como colagem de variedades que são descritas explicitamente e que, embora o espaço em si, o quociente, não seja suave, é uma colagem localmente finita, ou seja, não temos nunca tipo infinitos círculos a serem colados, nem nada terrível assim do género, uma colagem localmente finita de variedades que podem ser descritas de forma explícita. Vou-vos
saltar aqui à frente só para mostrar algumas coisas, algumas aplicações que foram feitas e artigos recentes, só para dar uma ideia de que isto é matemática bastante na ponta da investigação hoje em dia. Dá para calcular invariantes de quocientes, como foi feito. Isto são só exemplos, há muitos mais artigos sobre o assunto, mas o ano passado apareceram alguns artigos sobre como calcular cohomologia de quocientes, mas isto vai até já aos anos, sei lá, 60 ou assim, começou a ser usado coisas tipo grupóides para calcular cohomologia de quocientes. Era este que eu estava a pensar, não é 60, mas 70. Podemos usar este tipo de técnicas para calcular, para estudar campos vetoriais e dinâmica, ou sistemas dinâmicos em quocientes, em stacks, por exemplo, campos vetoriais como nestes artigos recentes, e há um artigo de sistemas dinâmicos também bastante recente, que eu acho que deve aparecer aqui. Podemos fazer integração de funções ou outros objetos, como por exemplo nestes artigos também mais ou menos recentes. Há formas de fazer geometria riemanniana, ou seja, geometria de distâncias e ângulos, como nestes artigos, incluindo um de um matemático do IME, que podem falar com ele para mais informação sobre essa direção. Podemos fazer geometria simplética, que é uma espécie de geometria de áreas orientadas, também relacionada com mecânica hamiltoniana, que vão ter... Geometria simplética em grupóides vai dar a geometria afim nos seus quocientes, quando os grupóides são suficientemente bons, ou seja, compactos. Tem aqui um outro exemplo em que podem ser usados para estudar sistemas dinâmicos. Eu só queria dar tipo uma espécie de panorâmica de, se por acaso estão interessados em estudar algum tipo de geometria num espaço quociente ou num espaço que pode ser descrito desta forma, há muitos sítios onde podem ir saber mais e vários destes matemáticos estão até no Brasil e podem entrar em contacto com eles. Isto não foi usando diretamente grupóides de Lie, embora esteja bastante próximo, mas usando geometria de espaços quociente, como por exemplo estratificações. O Marcos Alexandrini e o Radetzky, acho que é assim que se diz o nome dele, conseguiram provar uma conjectura bem antiga, a conjectura de Molineux, e é uma demonstração bem recente também. E no IME tem ainda, falando por exemplo com o Cristiano Ortiz, o Ivan Struchina, Paulo Piccione, Claudio Gorodsky e provavelmente mais gente que eu não conheço, muita gente que estuda geometria de quocientes, além do Mateus, que eu já mencionei, muita gente que estuda geometria de quocientes de várias formas diferentes, e eu encorajo-vos a falarem com eles no futuro para conhecerem mais matemática. Muito obrigado pela atenção e desculpem passar um pouco o tempo. Muitíssimo obrigado, professor, pela ótima palestra. Você acabou de citar o Mateus acabou de mandar uma mensagem no chat. E beleza. Para abrir a câmera, então talvez ele possa fazer o comentário. Eu só queria primeiro agradecer muitíssimo pela disponibilidade e pela ótima palestra. Mateus. Acho que o artigo que se calhar o Mateus falou deve ser provavelmente este. Que eu acho que é um artigo bem interessante, bem legível, tem alguns detalhes técnicos. Mas... É esse? Ótimo. Eu recomendo, eu gostei muito. Mas muito interessante, professor. Parece mesmo assim que as coisas são todas muito recentes, né? Eu tentei saltar o máximo possível sobre os detalhes técnicos, espero não ter confundido mais. Queria sobretudo dar a ideia de que há muita coisa que é possível, os detalhes não vão ser fáceis de explicar numa hora, mas... Claro. Indo numa direção ou noutra... Sim. Mas que tem muitas direções nas quais podem perguntar a alguém e aprofundar com o tempo. Certo. Eu só fiquei com uma dúvida durante a palestra. Será que você pode voltar alguns slides? Era mais ou menos no começo. Claro. Claro. Então, se era mais ou menos no começo... o Schwartz, vamos ver. Era o teorema de Schwartz, eu não lembro disso. Isso. Aqui, sim. Certo. Se eu tinha entendido bem, isso aqui só estava te falando, esse teorema só te dava qual que era, isso te dava, classificava como que eram as álgebras das funções sem infinito, certo? No quociente. Isso, exato, sim. Mas aí, nos próximos slides, no exemplo seguinte,
talvez um pouco mais para frente. Isso. Aí eu não entendi direito o que a gente estava fazendo aqui. Tipo, por que o quociente agora é a imagem desses dois polinômios assim? Porque não me parece que eu ainda aqui. Certo. Eu estava a colocar junto várias coisas. No fundo, estava a usar aqui estava a usar o teorema de Schwartz junto com este facto aqui. Que a álgebra das funções suaves no quociente é definida desta maneira, mas existe uma aplicação que é um isomorfismo de álgebras que induz um isomorfismo de álgebras entre a álgebra das funções suaves no quociente e a álgebra das funções suaves antes de tomar o quociente, que são constantes ao longo das classes de equivalência. Certo? Certo. Ok. E o que o teorema de Schwartz descreve é esta álgebra aqui. E nós sabemos por este isomorfismo, que é a pré-composição aqui, que nos vai dar as funções suaves no quociente. E o que o teorema de Schwartz diz é que se tomarmos esta aplicação cujas componentes são os geradores da álgebra dos polinómios invariantes, então este pullback da álgebra das funções suaves em RK vai ser igual à álgebra das funções invariantes no domínio. Ou seja, o que é que vão ser as funções aqui no pullback? Vão ser a composição, vão ser uma função suave em RK composta com estes polinómios. Ou seja, vão ser funções suaves na imagem desta aplicação P. Certo? Vão ser funções no RK, mas como vamos estar a compor com o P, vão estar a ser aplicadas nos pontos que estão na imagem do P. Certo, mas isso então em particular fala que o quociente de V por G fala que porque desculpa, se você for 2 slides para frente, perdão, desculpa se eu estou entendendo alguma coisa errada. Tipo aqui ou aqui? No anterior. Isso, R2 sobre G isomorfo à imagem. É essa afirmação que eu entendi. Certo. Ok. Isto, no fundo, contém duas informações ao mesmo tempo. Uma é sobre o quociente como espaço topológico, como conjunto até. E a outra é sobre o quociente como espaço com uma álgebra de funções suaves. Mesmo só a nível de espaço topológico ou de conjunto, se temos funções que são invariantes, como as funções são invariantes, então o valor de P1, ou o valor de P2 ou P3, e por outro lado o valor da função P, que tem estas funções como componentes, é o mesmo para qualquer elemento dentro de uma órbita. Então, um ponto na imagem, se virmos a pré-imagem, é uma órbita inteira. Partindo do princípio que esta aplicação é injetiva. Que separa as órbitas, ou seja, que em órbitas diferentes, este P1, P2, P3 não tem o mesmo valor. E isso é uma coisa que efetivamente é preciso ver, mas tem a ver com o facto de serem geradores da álgebra de invariantes. Então, uma órbita inteira é levada num ponto. Órbitas diferentes são levadas em pontos diferentes, por causa de ser um gerador da álgebra, de serem geradores da álgebra de invariantes. Certo. Eu acho que eu não tinha entendido, então, é que era... Ok. Esse é o ponto essencial. Os geradores da álgebra de invariantes vão descrever isto como espaço topológico, mas mais do que espaço topológico, podemos ainda compor depois com as funções suaves e obtemos também uma álgebra de funções suaves. Certo. Tá bom. Muito obrigado. O prazer é o meu. Obrigado pela pergunta. Muito boa pergunta. Estou aqui a ver que uma pergunta no chat sobre indicações de material introdutório a grupóides de Lie para quem já conhece um pouco de grupos de Lie. Eu concordo. Esse livro do Ike Murdijk e do Janes Merchun é bastante bom. Eu gosto muito. Também há umas notas de aula do Rui Loja Fernandes e do Mário Skrajnik que são introdutórias. Eu vou só ver um pouco aqui. Eu tinha colocado umas referências, tipo imensas referências, a pensar que posso mandar para vocês os slides.
E se quiserem depois, as referências era exatamente para quem estiver interessado poder ir procurar. E acho que tinha... Deixa eu ver se tem aqui mais alguma... acho que eu tinha colocado só esse. Mas além deste, eu gosto também das notas de aula. Sim, essas do Eckhard Meinranken são muito, muito boas também. Recomendo. Tipicamente, como não existe nenhum livro que tenha tudo sobre isto, e algumas coisas são mais fáceis num ou no outro, eu o que faria é pegar nesse livro ou nessas notas de aula e ter o outro ao lado para quando chega uma parte e empanca, talvez esteja mais fácil no outro. Certo. Muito obrigado, professor, pela indicação. Eu tenho, na verdade, só mais uma última pergunta. Claro, claro. É que eu recentemente tinha estudado grupo de Lie, e aí, sei lá, eu vejo que em grupo de Lie, pelo menos, tem uma boa relação entre geometria riemanniana e grupo de Lie, se estudar métricas bem variantes no grupo de Lie, e aí, e no grupo de Lie, as flechas também são variedades, né? E aí minha pergunta era, sei lá, uma coisa mais filosófica, se tem como estudar geometria riemanniana, colocar geometria riemanniana dentro do grupo de Lie. Sim, a resposta é, primeiro, sim. É uma coisa que está muito na ponta da investigação hoje em dia, então o Mateus, por exemplo, trabalha bastante nessa área e outros matemáticos no Brasil e não só. E deixa eu ver se eu até tenho aqui um pouco algumas referências, mas eu já vou às referências, mas deixa-me dizer-te só antes. Efetivamente, o que uma pessoa faria aí é, convém colocar uma métrica riemanniana no espaço dos objetos e também no espaço das flechas, de forma que sejam compatíveis uma com a outra, ou seja, a saída e o término vão ser aplicações que são submersões. O que isso quer dizer é que vamos ter, se estimarmos a submersão que toma flechas e dá a sua saída, podemos tomar as fibras dessa submersão e os espaços ortogonais a essas fibras vão ser isométricos uns aos outros. Penso que é uma coisa assim do género, ou talvez haja mais alguma condição. Mas há umas condições de compatibilidade entre a estrutura do grupoide e as métricas riemannianas. No entanto, o que se descobriu recentemente é que também é importante considerar uma métrica riemanniana ao nível do conjunto das setas componíveis. Então há uma definição usando isso do que é um grupoide riemanniano e permite fazer alguma geometria riemanniana com este tipo de coisas. Por exemplo, considerar geodésicas, e o Mateus tem um trabalho que estuda geodésicas. Deixa eu ver se eu tenho aqui qual é que é. Geodésicas em quocientes, que se chamam stacks, utilizando este tipo de técnicas. E geodésicas são o equivalente de estudar linhas retas no plano, mas para variedades, e em quocientes também é possível fazer. Há bastante curiosidade no mundo dos grupoides de Lie, se isto é a definição final ou outras definições de métricas riemannianas adaptadas e o que é que se pode fazer com elas. Então, coisas tipo métricas biinvariantes. Ainda recentemente vi um seminário, se não me engano, se calhar do Mateus mesmo, em que houve bastante discussão de qual é que seria a noção seguinte a considerar mais próxima de uma métrica biinvariante para um grupo de Lie. E sim, é super interessante. Recomendo falares com o Mateus, se quiseres saber mais. Muito obrigado, professor. Acho que o Matheus levantou a mão, mas eu ficar claro, não foi? Não, eu só ia comentar que, como o João comentou, esse caso que a gente trabalha, ele está em paralelo para grupos de Lie. Você pode pensar que ele tem relação com métricas invariantes à esquerda ou à direita. Aí uma coisa que fica em aberto ainda, que a gente não é muito claro para a comunidade, as métricas biinvariantes, que essas trariam algum tipo de restrição, né? Se você tem uma métrica biinvariante, seu grupo é compacto, então você tem uma restrição aí. Certo. Então, oi? Não, só concordei, certo. Talvez você está faltando... Então... E na realidade é um problema em aberto super interessante. Qual é que é o análogo? No caso das álgebras de Lie e grupos de Lie, a gente sabe descrever quais álgebras de Lie são integradas por um grupo compacto.
No mundo dos grupoides de Lie também há uma coisa análoga que é o algebroide de Lie, e está em aberto e é bem interessante e devia usar coisas próximas disto, mas ainda não se sabe como detectar quais algebroides de Lie são integrados por um grupoide de tipo compacto, ou seja, próprio. Talvez em breve. Parece muito legal, né? Parece que tudo é bastante novo e assim, você vai um pouquinho, você já chega em algo conhecido, parece muito interessante. Tem mais alguma pergunta? De alguma outra pessoa? Eu tenho uma pergunta rápida, talvez, aqui. A gente usa isomorfismo entre as funções suaves no quociente e as funções invariantes no espaço total. O isomorfismo vale para feixes ou apenas para seções globais? Vale para feixes também. Vale para feixes também. Okay. A única... vale, acho eu, para feixes como feixes só. Às vezes, dependendo do que tipo de feixes é, se uma pessoa quer tipo topologias envolvidas, aí pode haver complicações, mas para feixes acho que vale também. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, na ausência de uma outra pergunta, então quero agradecer ao professor João mais uma vez por aceitar nosso convite, por dar essa ótima palestra para a gente. Obrigado. E agradecer também todo mundo que participou. Eu acho que no final a gente teve, tipo, por maior parte do tempo, 50 pessoas assistindo. Então, muito obrigado por todo mundo que continua aqui. A gravação a gente pretende colocar no YouTube em não muito tempo e vai estar disponível no site. O link do YouTube. E eu acho que é isso. Só queria avisar para quem está ouvindo a gente que semana que vem ainda vai ter uma outra palestra. É só na quinta-feira, da professora Natália Polachkova. Espero ter falado certo, né? Mas é isso. Muitíssimo obrigado, professor. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu parei de gravar. Ainda está gravando? Ainda está gravando.